Olá, tudo bem? Eu sou o Rogério Martins e este é mais um vídeo da série Líderes que Inspiram, onde eu vou falar especificamente sobre um cara fantástico, um americano chamado Jack Welch. Jack Welch, ele iniciou sua carreira na GE, General Electric, em 1960, na época uma das maiores empresas do segmento, uma das maiores empresas do mundo. E em 1981, ele se tornou presidente desta empresa, sendo o mais jovem da história da empresa, e transformou a empresa, que já era uma empresa grande, poderosa, de muitas atividades, numa empresa ainda maior, numa empresa ainda mais significativa. E um dos grandes pontos dessa transformação foi o seu sistema de gestão, que serve de inspiração, que serve de referência para diversos líderes ao redor do mundo. Entre essas características que fizeram com que a GE se transformasse numa grande referência, Jack Welch então num cara aclamado, como um grande gestor, tem algumas coisas muito interessantes para você pensar e colocar em prática no seu dia a dia. Entre elas, o Jack Welch ele tinha uma visão, uma estratégia de liderar a empresa como se fosse uma empresa pequena. Veja, uma empresa de grande porte, uma empresa com muitas atividades em diversos lugares do mundo, ele tinha como padrão liderar a organização e estimulava aos seus gestores liderar a empresa como se fosse uma empresa de pequeno porte. Ou seja, algumas características bem peculiares que eu vou falar nos 20 passos em que o Jack Welch considera importantes para uma gestão. Eu não vou falar dos 20 um a um, porque seria muito extenso, muito longo, então eu resumi alguns desses passos, algumas dessas informações para ficar mais interessante e útil para você, ok? Vem comigo! Você conhece, já ouviu falar do Jack Welch? Já leu alguma coisa a respeito dele? Inclusive tem um livro muito interessante, traduzido para o português como Jack Definitivo, onde é a sua autobiografia e ele, obviamente, em mais detalhes conta muitas das coisas que eu vou comentar aqui, então é interessante depois você complementar este vídeo com essa leitura. Mas duas coisas eu começo como fundamentais dessa estratégia do Jack Welch para transformar a empresa e os seus gestores em profissionais, em uma empresa de alta performance. Uma delas é que ele sempre colocava como ponto fundamental trabalhar, lidar com pessoas num nível de excelência muito elevado. Ou seja, mediano, mais ou menos, aquela pessoa que não rende, que não produz, está fora. Não tem como. Então, para lidar com o nível de uma empresa de alta performance, eu preciso de pessoas de alta performance. Foco na excelência. Para isso, ele utilizou uma coisa bastante delicada e que talvez para a nossa cultura brasileira seja ainda mais desafiador, é a questão da comunicação. O feedback, saber falar e saber tocar diretamente nos pontos importantes para tornar os seus colaboradores, os seus funcionários ainda melhores. Então, essa característica de uma comunicação transparente, de falar a verdade, de ir direto ao ponto, esse foi uma das grandes estratégias que Jack Welch difundiu para os seus líderes. Então veja, não era apenas ele fazendo isso com a sua equipe, mas os líderes da organização também atuando desta forma. E aí eu te deixo uma reflexão. Você, na sua gestão, no seu dia a dia, como gestor ou como subordinado, você tem essa transparência na comunicação? Você consegue explicitar, colocar, cobrar, exigir, apontar falhas, elogiar quando o seu colaborador ou quando você desempenha uma boa atividade? Isso fica como uma boa reflexão para o seu dia a dia. Outra característica importante é o foco nas decisões, na tomada de decisões. Então, para que os seus gestores se sentissem mais empoderados, ou seja, capacitados para tomar decisões, eles eram constantemente avaliados nesse sentido. Aqueles gestores que não conseguiam tomar decisões, ou que demoravam demais, ou que ficavam em cima do muro, eram colocados de lado e outra pessoa assumia. Ou seja, o nível de excelência, de exigência altíssimo. E com isso, claro, você vai tornando a empresa uma empresa com um nível de resposta muito maior, uma produtividade muito maior. As pessoas sabem o que tem que fazer, ninguém fica esperando, as pessoas fazem o seu melhor, cada um se responsabiliza por fazer o seu melhor. Quando isso acontece, a gente tem um nível de excelência naturalmente maior.
Além disso, uma outra coisa curiosa e interessante, que também serve de uma bela reflexão para nós, gestores, como que nós lidamos no nosso dia a dia com nossas equipes, ele colocava gerencie menos. Meio estranho, né? Mas a ideia central é simplifique a gestão. Desburocratize. Tire aquelas coisas que tornam a gestão emperrada, controles excessivos, desnecessários. Fica aí mais uma coisa para você pensar. O que você faz, a maneira como você gerencia, a maneira como você faz o seu dia a dia, tem coisas que são desnecessárias. Existem atividades, tarefas ou controles nas quais eles não servem para absolutamente nada e porque continuam sendo feitos. Então, gerencie menos, dê mais autonomia. Claro que isso vai partir do princípio que eu já falei agora há pouco, um nível de excelência maior. Eu preciso ter pessoas melhores, pessoas mais engajadas, mais energizadas. Isso é papel do gestor. Energizar a equipe, fazer com que as pessoas se sintam estimuladas, empolgadas. Veja, eu não estou falando de motivação, que é uma coisa interna, mas eu estou dizendo de transformar a organização a partir da sua postura como gestor. Você ser aquela pessoa que chega motivada, energizada, que transforma a equipe numa grande equipe de excelência, de realização e de produtividade. Você tem feito isso? Fica aí mais uma coisa para você analisar, observar seus comportamentos. Como é que você chega no seu ambiente de trabalho? Você chega cansado, desanimado, para baixo, pensando nos problemas, pessimista? Ou ao contrário, você chega de uma maneira em que você demonstra para as pessoas que você está com toda a energia para realizar, para fazer, para acontecer? Isso é muito importante para que as pessoas se sintam mais com vontade de fazer também. Para que tudo isso aconteça, existe uma coisa fundamental. É preciso ter uma missão, um objetivo muito claro, muito transparente. Jack Welch colocava isso como um dos pilares, como uma das coisas fundamentais para uma organização ser bem-sucedida, para ter uma equipe engajada, motivada, energizada, produtiva, como eu já comentei. Então, qual é a missão da sua organização? Qual é a missão do seu departamento? Qual é a missão que você tem perante a sua equipe? Ela é clara? As pessoas entendem? As pessoas atuam perante esta missão? Ou a missão é aquele papel, aquele quadro fixado na portaria da empresa, em que as pessoas olham e falam, ah, legal, mas aqui não funciona assim. Reveja, mude, transforme. Isso gera mais uma outra característica que o Jack Welch comentava bastante, que ele colocava como um pilar, outro pilar fundamental. Estabeleça dentro da sua organização, comece por você, uma cultura de aprendizado. Aprimore, estude, trabalhe na sua equipe, estimule a sua equipe a aprender, a buscar conhecimento, a buscar informação, trabalhe com a sua equipe, mostre um vídeo, discuta com eles, não só apenas mostre e beleza, cada um vai para o seu canto e cada um faz o que quiser. Não, estabeleça uma cultura de aprendizado, de evolução, em que todos sejam responsáveis para que isso aconteça. Tenha certeza que essas dicas vão ajudar você, pelo menos, a repensar a sua postura, a sua maneira. Seja você um gestor, seja você um subordinado hoje, alguém que está buscando se tornar um gestor, certamente isso vai te ajudar bastante. Inspire-se em Jack Welch. Talvez a realidade da sua organização esteja um pouco distante do que eu apresentei em alguns momentos, mas pode ter certeza que toda organização é capaz de realizar isso independente do seu tamanho, independente do seu momento. Começa com você, ok? Meu grande abraço. E se você gostou, dá um curtir, compartilha com seus conhecidos, com seus amigos, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber a sua opinião, para ver de repente alguma coisa que eu não falei aqui, que você sabe a respeito do Jack Welch e que seja legal, tá bom? Conto com você, meu grande abraço e até a próxima.